Você pode adorar, você pode fazer o seu culto a partir de uma vida cultica, porque quando não se tem visão de trono, eu rodo, eu pulo, eu choro, eu prego, eu canto, eu toco, mas na minha vida mando eu. Deus deu o nariz para cada um cuidar do seu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você não presta para ser crente. Evangelho é cruz, evangelho é submissão, evangelho é fazer parte de um reino. Só tem um rei, e a lei é a palavra. Se você é avivado, você vai ter visão de trono. E ter uma visão de trono é se encurvar diante do rei, diante da sua palavra. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1, diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais, cada um, tinham 6 asas, ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Eu vou ter que pedir para você dar um glória a Jesus, irmão, por essa palavra tão gloriosa. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema visão avivada. Uma visão, obrigado, avivada. João era um dos apóstolos discipulado por Jesus. Se você já leu os evangelhos, você percebe que João, dentre todos, é o que menos fala. Um dos motivos é que João é o mais novo dentre os discípulos, como também João tem um temperamento que o faz se calar, silenciar e refletir. João teve o caráter moldado por Jesus. Jesus disse que ele não morreria como os demais. João foi o último dos apóstolos a morrer. João
foi isolado numa ilha chamada Patmos por amor ao Evangelho, por causa da sua pregação. E o imperador Domiciano o lançou nessa ilha para silenciar a voz de João. E a voz de João sendo silenciada, a igreja não seria edificada. Cale o pregador e a igreja também cala. Cale o pregador e a igreja para de crescer. Esse era o projeto de Domiciano. Mas quando João está na ilha, isolado da igreja, quem se apresenta para ele é o dono da igreja. Quando João na ilha tem a voz silenciada, quem aparece a ele diz: o que vês, escreve. Ou seja, o imperador silenciou sua voz, mas não cegou os seus olhos. Jesus vai dar a João uma visão gloriosa, e a primeira visão que ele tem é da igreja, e quando ele procura a voz que fala com ele, ele vê o dono da voz no meio da igreja. Capítulo 1, versículo 20. Ele vê 7 lâmpadas, e ele diz que as lâmpadas representam a totalidade da igreja. Jesus fala com ele, ele procura Jesus, e antes de ver Jesus, ele vê a igreja. Depois que ele vê a igreja representada nas lâmpadas, aí ele vê Jesus. Porque ninguém pode ver Jesus sem antes ver a igreja. Ninguém se chega a Jesus fora da comunhão da igreja. Não importa o que o seu desigrejado preferido lá do YouTube fala. Sem igreja não se chega a Jesus. Assim como sem Jesus, ninguém tem comunhão com o Pai. Depois que ele tem um vislumbre da igreja, de Cristo no meio da igreja, ele vê cada pastor de cada igreja na mão de Jesus, que são chamadas de estrelas, porque brilham, destacam-se, são colocadas em posição de destaque para servirem de modelo, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 5. Estes estão nas mãos de Jesus. Capítulos 1, 2 e 3, João na ilha recebe a revelação de Jesus, escreve, manda seus discípulos levarem cada carta às igrejas locais. As igrejas locais eram edificadas pelas instruções que Jesus dava a João. Depois das cartas enviadas nos capítulos 1, 2 e 3, chegamos no capítulo 4, e eu não poderia já começar no capítulo 4, por causa da primeira palavra do capítulo 4. A primeira palavra do capítulo 4 é: depois destas coisas. Então você tem que saber o que foram estas coisas que antecederam as experiências do capítulo 4. Essas coisas que falei para vocês. A visão do capítulo 1, o conteúdo para cada carta, para cada igreja nos capítulos 2 e 3, são as coisas que antecederam a visão avivada do capítulo 4. No capítulo 4, João diz: olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Se você prestar bem atenção, voltando 1, 2, 3, a partir do capítulo 4, se você retroceder o versículo 1 do capítulo 4, retrocede versículo 22 do capítulo 3, versículo 21 do capítulo 3 e chega no versículo 20 do capítulo 3, João encerra o capítulo 3 assim, Jesus dizendo a João que escreva na carta. É Jesus falando: eis que estou à porta e bato. É Jesus falando à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Há uma porta, no capítulo 3, versículo 20, que é a porta de uma igreja. Não é a porta do pecador, do coração do pecador. Não é a porta do ímpio, presta atenção. Não é a porta de quem nunca conheceu Jesus. Não é a porta do coração do desviado. É a porta de uma igreja. Pasmem, Jesus está do lado de fora da igreja. E Jesus batendo na porta, ou seja, Jesus do lado de fora está dizendo: se alguém aí ouvir a minha voz, porque talvez você olhe para a igreja e diga: igreja está sem presença,
O culto está frio, não flui nada. E Jesus está dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ou seja, se você é alguém que percebeu a ausência dele, por que não é você que traz a presença dele? Ele não está dizendo que toda a igreja vai atraí-lo. Talvez seja você o captador de problemas, o responsável para trazer a solução. Então, se você percebe que falta Jesus na igreja, e apesar de seus comentários e críticas, Jesus continua fora da igreja, você também está no mesmo nível daqueles que não sentem Jesus na igreja. Isso quer dizer que você não tem nenhuma moral para falar da igreja. E se você se disponibiliza só para falar dos problemas da igreja, no Facebook, no TikTok, no Instagram, ou na roda de amigo, você não é profeta, você é fofoqueiro. Jesus bate na porta dizendo, se alguém ouvir minha voz e abrir, se alguém sentir minha ausência e jejuar, se alguém sentir minha ausência e orar na madrugada, eu entrarei na igreja dele, eu entrarei nessa igreja, e nós vamos cear, nós teremos comunhão. Então perceba, no capítulo 3, versículo 20, Jesus está do lado de fora e tem uma porta fechada. Quando João sabe que uma igreja deixou a porta fechada do lado de fora, no capítulo 4, Jesus mostra para ele, eu acho que o sonoplasta vai ficar mexe e não mexe, mexe e não mexe. Tem como deixar só desse jeito aí, irmão? Tem como deixar o som só assim, por favor? Brigadão, porque eu não sou de gritar. Não, eu fico aqui na minha. Está incomodando os irmãos o som? Então eu peço encarecidamente, se possível, deixar desse jeito aí, eu agradeço muito. Então ele percebe que é uma porta fechada, Jesus do lado de fora. Quando isso entristece João, porque ele é pastor de uma igreja, e um pastor, sabendo que há uma igreja que deixou Jesus do lado de fora, isso fere o coração de um pastor. E João era pastor. É só você ler as cartas de João, ele chama os crentes de filhinhos. Não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Só que Jesus mostra para João, no capítulo 4, que ainda que na terra uma porta esteja fechada, para Jesus, olha isso, pastor Elias, que coisa maravilhosa, a igreja fecha uma porta para Jesus, aí no capítulo 4, Jesus abre a porta para o pastor João, isso se chama misericórdia. Alguém ou alguns dizem, aqui Jesus não precisa se manifestar, aqui não precisa de dons, aqui não precisa de tanto movimento, aqui não precisa de tanto louvor, deixam Jesus do lado de fora, e esse mesmo Jesus, que por muitos é colocado do lado de fora, chama João e abre a porta para João do céu, e manda João escrever para a igreja o que ele acabou de ver no céu. Se Jesus nos tratasse do modo que nós o tratamos, não chegaríamos em lugar algum, como cantou a irmã e disse, merecedores não somos, como disse o pastor na hora da ceia, reconheça, traga à memória suas fraquezas, sua humanidade, sua pecaminosidade, e se humilhe diante do Senhor, porque todo dia os homens fecham a porta para Jesus, mas toda hora ele continua dizendo, eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á. Jesus abre a porta do céu, apesar da resistência a ele na terra, e quando o céu se abre, João vê, preste atenção nisso, João vê um culto diante do trono, e nunca esqueça o que eu vou lhe dizer, a igreja não pode ser igreja na terra, se ela não imita o cabeça que está no céu. A igreja não pode fazer culto na terra, sem imitar o culto do céu. Por quê? Porque no reino de Deus é assim, acontece primeiro lá, para depois acontecer aqui. Se o que está acontecendo aqui a gente chama de culto, ou em qualquer igreja local a gente chama de culto, mas quando abre a Bíblia e medita nos cultos bíblicos, não vê no culto bíblico o que acontece em muitas igrejas, então o culto lá não vai mudar, é o culto aqui que tem que mudar, porque Deus primeiro faz lá e a gente imita aqui. Desde o Gênesis 1 é assim, criou Deus primeiro o céu, depois terra. Êxodo capítulo 19 a 24 e Atos 7 narram a mesma história, dizendo que o tabernáculo foi feito depois que Moisés teve uma visão no monte. Deus mostrou a Moisés em cima como deveria ser feito o tabernáculo para o culto
embaixo. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinando a oração, modelo, ele disse para a gente dizer: faça na terra a sua vontade, como primeiro ela é feita. Então aqui embaixo só vai acontecer o que é resultado do que já aconteceu lá em cima. Eu te dou mais uma prova. João capítulo 5. Quando Jesus curou aquele homem e vieram questioná-lo, porque era dia de sábado, primeira resposta de Jesus: meu pai trabalha até agora e eu também. E eu também. Lembra desse versículo? Vou repetir: meu pai trabalha até agora e eu também. A segunda resposta de Jesus foi: o que eu faço aqui, eu vi meu pai fazer lá. Olha o que Jesus está dizendo: o filho não faz nada se não vir o pai fazer. Jesus está dizendo: antes que vocês vissem eu levantando esse homem aqui, eu já tinha visto o pai levantando ele lá em cima. Isso é culto, a gente refletir aqui embaixo do jeito que o culto acontece lá em cima. Por isso que eu denominei a mensagem de visão avivada, porque se a gente abrir os olhos e enxergar o Apocalipse, nós teremos uma visão avivada, ressuscitada, incendiada, reflexiva, bíblica. Teremos colírio para os nossos olhos, como diz o capítulo 3, versículo 18. E assim iremos gerar um culto angelical, um culto que os anjos dão a Jesus, um culto que os anciãos deram a Jesus, um culto que impressionou João. E eu prometo não alongar por demais essa mensagem. O que João vê no capítulo 4, que nós também precisamos ver para sermos avivados, ou termos uma vida avivada. Em primeiro lugar, João tem uma visão de trono. Capítulo 4, versículo 2. Logo foi arrebatado em espírito, e eis um trono. Me ajude, trono. Versículo 3. E o que estava assentado no trono, mais uma vez, trono. E ao redor do trono, trono. Versículo 4. E ao redor do trono. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos. Versículo 6. E havia diante do... João vê um avivamento, mas não há avivamento sem trono. E em muitos lugares os avivamentos, ditos avivamentos que não passam de alisamento, não tem trono. Porque se eu chamo de avivamento e te coloco no centro, isso é alisamento. Isso não é avivamento. Verdadeiro avivamento me revela quem é o avivador. Verdadeiro avivamento me revela quem de fato sou. Avivamento sem trono é onde tem muito movimento e nenhum avivamento. O que é o avivamento? É voltar à vida, ou receber a vida de cima. E homem não cria avivamento. Homens têm seus métodos, homem tem seus desejos espirituais, mas se eu gero o avivamento, isso se chama fogo estranho. Quando eu tenho uma visão avivada, eu enxergo um trono. E apesar, quer dizer, além de eu ver um trono, eu percebo como João que só há um no trono. Então eu não mando em nada, eu não controlo nada. Ele está no controle, ele é o soberano. É por isso que o diabo não quer que tu leia Apocalipse. Porque o livro na Bíblia que mais fala do trono de Deus é o Apocalipse. Se você lê Gênesis 3, você vê que a serpente vence. Mas quando você chega no Apocalipse, a serpente que virou dragão é derrotada por aquele que está no trono. O que isso quer dizer? Se submeta à vontade de Deus, senão você não é avivado coisa nenhuma. Eu sou pentecostal, eu fico em pé, eu levanto a mão, o Beto roda e pula. Cada um tem seu perfil de se alegrar diante de Deus. Se a glória desce, eu me sento e começo a chorar. Mas eu não posso limitar sua manifestação
cultica. Talvez você já tenha visto algum vídeo isolado meu falando sobre as pessoas que rodam e caem. E eu não tenho medo de repetir. E aqui eu repito, não adianta você cair no poder e não levantar para andar numa vida de poder. Porque na Bíblia quem caiu diante da glória, levantou e se tornou uma pessoa diferente. Segundo, você não pode afirmar que você não lembra de nada. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Ele expande a sua mente. Quem rouba a consciência é o capeta. E no culto, quem te enche é o Espírito Santo. Então, irmão, você sabe que você está pulando, que você está chorando, que você está rodando, que você abriu os braços. É sua adoração e ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, se você sabe que Ele é soberano, você pode adorar, você pode fazer o seu culto a partir de uma vida cultica. Porque quando não se tem visão de trono, eu rodo, eu pulo, eu choro, eu prego, eu canto, eu toco. Mas na minha vida mando eu. Deus deu o nariz para cada um cuidar do seu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você não presta para ser crente. Evangelho é cruz. Evangelho é submissão. Evangelho é fazer parte de um reino. Só tem um rei. E a lei é a palavra. Se você é avivado, você vai ter visão de trono. E ter uma visão de trono é se encurvar diante do rei, diante da sua palavra. Se teu relacionamento não obedece à palavra, você não é avivado. Você precisa ser ou sepultado ou ressuscitado. Mas tem gente que prefere enfeitar o defunto. Um pastor colocou uma placa na porta da igreja dele. Ou essa igreja viverá um sepultamento ou um avivamento. Só que a gente inventa mais um. Vamos mascarar o defunto. Já viu? Quando junta o rostinho lá no acidente, faz a maquiagem e fica bonitinho. Tem muita igreja maquiada. Tem muito crente maquiado. E a gente precisa clamar por um avivamento que venha do trono. Por quê? Porque o avivador está no trono. E no versículo 5 diz: é do trono que saem relâmpagos, trovões, vozes e 7 lâmpadas de fogo. Segundo lugar, o que João viu diante do trono, que é preciso ver numa igreja avivada, ele viu cooperação mútua. Primeiro, ele viu trono. Segundo, ele viu cooperação mútua. Ou seja, presta bem atenção, eu prometi que não vou alongar-me, estou pregando já há 8, 10 minutos. Olha só, o que é a cooperação mútua? Um faz sua parte, outro faz a sua parte. Eu faço a minha chamada, eu cumpro o meu ministério, tu cumpre o teu, ela cumpre o dela, cada um para edificar o outro e glorificar o nome do Senhor. Deu para entender? Diga amém. Quando você chega em Apocalipse 4, tudo funciona bonitinho. E eu acabei de falar que culto deve ser imitação do que acontece no céu. Não vem com essa desculpinha: ah, pastor, mas você está falando do céu. Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. O Espírito Santo está em nós. A palavra está em nós. Então não vem culpar o céu. Culpe tua vida mesmo. Olha para o trono. Olha para a sala do trono. Olha para Apocalipse 4. Deus fez João subir para João escrever e mostrar para nós aqui embaixo. Se não é para a gente praticar o que está escrito, se não é para a gente obedecer o que está escrito, para que Deus levaria João lá em cima para ter esse trabalho todo para ele ver o céu? Não precisaria subir. Então a gente tem que aprender com o culto bíblico do Apocalipse. Tudo funciona em Apocalipse 4. Quer ver? Do trono saem vozes, trovões. Versículo 5. Diante do trono, 7 tochas de fogo ardem, não se apagam. Os anciãos, vestidos de vestes brancas, coroa na cabeça, sentadinhos no trono. Na hora que Deus é glorificado, esses anciãos se levantam, vão diante do trono, pega a coroa, se ajoelha e coloca a coroa
no pé do trono, no versículo de número 10. Tudo funciona. Anjo, que para os crente é com o zóio azul, loirinho, bochechudinho, com um negocinho vermelhinho. Aí você chega na Bíblia, o anjo tem rosto de leão, e o outro, você olha para o outro lado, o rosto de bezerro, o outro rosto de homem, e o outro rosto de águia voando. Aí esses seres, diante do trono, com asas do lado de fora, asas do lado de dentro, eu não sei como é que João viu isso, olhos para frente, aí João foi para trás, os olhos deles também foram para trás. Ezequiel 1 diz que os 2 pés deles são direitos, e Isaías disse que tem 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, e 2 eles voam. E Ezequiel 1 diz que eles abrem as asas, e um sustenta a asa do outro. Eles conectam a asa e se movimentam com as asas conectadas. Tudo funciona. E eles começam a cantar, dizendo: digno é de receber, ó Senhor, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Isso são os anciãos. E os serafins, ou querubins, ou seres viventes cantam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tudo funciona. Vou tirar a palavra tudo. Todos cooperam. O que tem vida diante do trono faz sua parte. Do trono saem voz, anciãos se movem, se prostram, serafins, querubins, seres viventes, movem os olhos, movem as asas e cantam um cântico teológico. E as 7 tochas se movimentam e ardem diante do trono. Aí a gente chega na igreja, a gente chega no culto. O que está acontecendo? A gente está esperando o pastor para abrir o culto. Porque o que está acontecendo aqui? Que a equipe de evangelismo não chegou. Por que não se iniciou o culto ainda? Porque as irmãs estão orando. E o culto não começou quando a irmã está orando? Não começou, não. Então o culto não começa quando se começa a falar com Deus? Não. Perceba que alguns cumprem seu papel. Tem gente me ouvindo aqui, sentadinho aí, que nunca ganhou ninguém para Jesus. Segundo, nunca discipulou ninguém. Terceiro, nunca ajudou ninguém a se levantar. Sabe fofocar de quem caiu, mas não tem uma palavra para levantar ninguém. Nunca pegou na mão de ninguém para orar 1 mês toda madrugada. Nunca acompanhou alguém na sua trajetória. Você lembra que nós, assembleanos, somos os que mais ganhamos almas e também perdemos? Se a gente já é, no mundo inteiro, 70 milhões, imagina o que seríamos se nós entendêssemos a nossa missão de discipular alguém. Então deixa eu te falar um negócio aqui. Independente do volume do teu glória, do teu aleluia, do teu amém, se você não cuida de ninguém, e você partir dessa vida, você não glorificou Jesus. Em João capítulo 15, Jesus disse assim: eu vos escolhi. Aí a gente pega essa parte, eu vos escolhi, para cantar os hinos triunfalistas. Me humilharam, mas eu sou escolhido. Me abandonaram, mas eu sou escolhido. Então bora para a Bíblia. Quando Jesus disse eu vos escolhi, ele disse assim: eu vos escolhi para que vás e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Se não dá fruto, tu não é escolhido coisa nenhuma. Você faz o que na igreja? Reclamar quando não te visitam? Você reclama, eu estou ligado. Ninguém me liga, ninguém mandou uma mensagem. Você saiu da igreja? Sai! Ninguém te ligou? Não! Não mandaram uma mensagem? Não! Não sentiram sua falta? Não! Então, se não sentiram sua falta, é porque você não faz nada. E quem nada faz, nenhuma falta faz. Avivamento ou sepultamento, escolhe. Porque enfeitar você, eu não vim aqui fazer isso. Mas eu sou crente de banco. Aqui em Limeira tem um monte de praça pública.
cheia de banco para tu. Ah, mas quem ganha ovelhas é pastor. Pastor cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Peraí, alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Ou a Bíblia ou você. Eu não tenho dom, eu não tenho nada, eu não tenho ousadia, eu não tenho voz para cantar, eu não tenho coragem de pregar. Tu não ora? Não, pastor, eu oro. Então Deus te deu o ministério da intercessão. Não, pastor, eu oro. Pode colocar a mão na cabeça dos enfermos e começar a repreender a enfermidade. Pode começar a se levantar de madrugada e orar por um avivamento na igreja e Deus vai te responder. Ô irmão, se você está dizendo que você não é capaz de fazer nada na igreja, é o Espírito que está mentindo ou é você? E eu vou fazer uma pergunta: o Espírito Santo mente? Vou fazer outra pergunta só para quem lê Bíblia. Quem inspirou Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios? O Espírito Santo. E o que Paulo escreveu no capítulo 12, versículo 7? A manifestação do Espírito é dada a cada um. A cada um. A cada um. A cada um. Para que Paulo? Ele continua. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você não tem que ser famoso, tem que ser útil. Você não tem que ser famosa, tem que ser útil. Você não precisa ser mestre na palavra, tem que ser útil. A ação do Espírito faz de nós pessoas úteis na igreja. Eu estava sentado aqui e o Espírito falou aqui dentro: aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Todo mundo aqui tem algo de Deus para fazer. Ah, é que não me chamou, se ofereça. Ele está perguntando: a quem enviarei? Por que tu não diz eis-me aqui? Está todo mundo com fio. Por que tu não pega o graveto para fazer uma fogueira? Paulo. Um canta, outro prega, um dá aula, o outro escuta, um ajudando o outro. Só que a gente quer os dons espetaculares. Aí Paulo em Romanos 12 e 1 Coríntios 12 diz que tem um dom de socorro. Tem o dom do governo. Tem o dom da palavra da sabedoria. Está dentro de você. E você não quer trabalhar. E o Espírito está dizendo: trabalhai e orai. Deus não tem compromisso com crente preguiçoso. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Deus. Pode falar comigo? Aviva-nos, ó Deus. A minha esposa chegou no nosso pastor e falou: pastor, aqui não tem ciclo de oração não? O pastor disse: não, era minha mãe, mas ela adoeceu. Aí a Luana: é pastor, mas onde eu cresci tinha ciclo de oração. Aí o pastor disse: assuma o ciclo de oração. Aí depois fui eu, falei: pastor, o Zobeiro do Campo está fraco demais de Bíblia, pastor. Eu vou visitar umas congregações aí, o sangue de Jesus tem poder, pastor. Aí o pastor disse: abra a faculdade, faça um seminário teológico, ensine os caras a pregar. Faz alguma coisa, irmão. Vou fazer uma pergunta para quem lê Bíblia: a igreja é um corpo? Galerinha, a igreja é um corpo? Agora responde para mim: onde agora? 22 e 19, onde agora está um corpo que só funciona 10%? No mínimo, onde esse corpo estaria? O daí? Um corpo que só funciona 10%. Nós somos sacerdócio real. Sacerdócio é todo mundo aqui, é sacerdócio. Todo mundo aqui tem que orar um pelo outro, tem que segurar na mão do outro, tem que jejuar, tem que cantar, tem que ensaiar, tem que evangelizar, tem que ganhar alma, tem que orar, tem que ler Bíblia. Por quê? Porque o culto é coletivo. No céu tudo funciona. Se tu quer ir para lá e não faz a igreja funcionar, esquece. Terceiro lugar, João, na sala do trono, enxerga
paz. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele está na sala do trono, ele diz assim, capítulo 4, versículo número 6. Havia diante do trono um mar de vidro. Ele vê um mar de vidro. Ele está dizendo que diante do trono as ondas não se embravecem. Diante do trono, a estabilidade. O culto diante do trono está dizendo, aqui é lugar de firmeza. Quando você lê Isaías 17:12, diz assim: escutem o barulho das nações que se agitam e se revoltam como o rugido do mar. As nações se revoltam como o rugido do mar e parecem o estrondo de ondas violentas. Versículo 13 de Isaías 17: os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá e eles fugirão. Quando você chega em Apocalipse 13, depois vi um monstro que subia do mar. É o anticristo que surgirá das nações violentas, nações como as ondas do mar. Ele tinha 10 chifres, 7 cabeças, indicando aqui seu poder e sua inteligência. Uma coroa em cada um dos chifres, indicando que ele vai dar poder para quem estiver junto dele. E tinham nomes de blasfêmias contra Deus. São as palavras de desrespeito contra o evangelho, são xingamentos contra o nome de Jesus. E o versículo 2 diz de Apocalipse 13: o monstro parecia o leopardo veloz, os pés como que de um urso violento, e a boca como a boca de um leão. Palavra, habilidade retórica poderosa. E ao monstro o dragão, Satanás, deu ao monstro, o anticristo, o seu poder. Ou seja, haverá um momento que as nações estarão agitadas, sem saberem o que fazer, e surgirá esse homem das nações agitadas. Mas João é levado diante do trono, e ele vê o mar, que na Bíblia é símbolo das nações, como um mar de vidro, firme e calmo, firme e calmo. Aleluia! O que Deus está dizendo é, agora mesmo, as nações estão agitadas, as nações estão embravecidas, mas a igreja está dizendo, está tudo se cumprindo, está tudo debaixo do controle do rei. Alguém está entendendo essa palavra? O rei um dia vai acalmar as nações, e o seu reinado nunca terá fim. Na presença do rei, as águas agitadas silenciam. Olha o testemunho da cantora, a alma agitada, querendo arrancar a própria vida. Jesus aparece e dá paz. Eu não sei se a sua alma chegou aqui hoje como mar embravecido, mas você chegou diante do trono, e diante do trono a tempestade se acalma, porque Jesus está dizendo: vento, eu te repreendo, mar, aquieta-te. Debaixo do controle de Deus. Eu sinto a presença de Jesus aqui debaixo dessa palavra. Aleluia, aleluia. Penúltimo lugar para a gente falar do último ponto da mensagem. Diante do trono, João viu fogo. Irmão, a gente é pentecostal. Bora lá? Eu começo e você conclui. Diante do trono, João viu fogo. Eita, tu está preparado para dar glória a Deus agora? É assim mesmo que faz. Se promete para dar glória, para receber a glória. Olha o versículo 5. Do trono saem relâmpagos, do trono saem trovões, do trono saem vozes. Por quê, pastor? Porque culto avivado tem barulho, culto avivado tem som. Irmão, culto avivado tem som. Se escuta o som da adoração, se escuta o som do louvor. E João disse no versículo 8 que em nenhum momento eles param de falar, em nenhum momento
momento eles param de adorar, o diabo ele entra na vida das pessoas em silêncio e sai fazendo aquela maior bagunceira. Mas o espírito é o contrário, irmão. Quando ele chega é como o som de um vento impetuoso. E quando João está ouvindo vozes e trovões diante do trono, ele diz assim: e na frente do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Quantas lâmpadas? 2? Quantas lâmpadas? 5? 7. Vou fazer uma pergunta: quantos dias nós temos na semana? 7. 7 lâmpadas que são o Espírito de Deus. Sabe o que é isso? Quem tem o Espírito de Deus, o fogo não se apaga em nenhum dia da semana. Vai ter fogo sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai ter sábado, vai ter fogo, todo dia. Às vezes o inimigo quer apagar esse fogo, mas Jesus está dizendo: eu te trouxe aqui para te reacender. Eu te trouxe aqui para te avivar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmão, eu não vim aqui com a mensagem decorada para pregar para vocês. Então, enquanto eu estava sentado aqui, eu dizendo: Espírito, enche meu coração da palavra para eu transmitir a esse povo. Eu anotei e eu quero ler igual pentecostal que sou, e vou ler. E porque quem tem a cultura de pregar lendo são os nossos irmãos da igreja histórica, reformada, presbiteriana, calvinista. Porém, a gente também pode ler, só que com fervor e com vida, com mais foguinho no negócio, né, irmão? Então, olha só o que eu anotei. Se você sente que isso é Bíblia, se você sente que isso é Deus falando ao seu coração, a chama do Espírito vai ser aumentada dentro de você. Porque o fogo do céu faz morrer o fogo estranho da terra. Você olha para a Bíblia, Deus apareceu a Moisés no Sinai com fogo, na sarça com fogo, no Monte Carmelo com fogo. Quando Salomão orou, ele mandou fogo. E no dia de Pentecostes o Espírito desceu e batizou, dando línguas como que de fogo. No trono de Deus ao redor tem fogo. A palavra de Deus é fogo. Hebreus 1 diz que ele transforma seus ministros em labareda de fogo. Por que a gente precisa de fogo, irmão? O fogo acende a luz sobre as trevas. O fogo aquece quem está frio. O fogo queima o entulho do pecado. O fogo se alastra. O fogo salta obstáculos. O fogo não conhece dificuldade. Onde tem fogo, irmão, as pessoas correm para lá. Quer poder de Deus na sua igreja? Acende o fogo. Quer poder de Deus na sua vida? Acende o fogo, irmão. Pelo amor de Deus, entenda o que eu vou lhe dizer agora. Fogo de Deus não pode ser fabricado pelo homem. O homem clama, o homem ora e Deus acende. O homem ora e Deus acende. Não há fogo sem a palavra. O salmista disse: a palavra de Deus despede labaredas de fogo. E o que são essas tochas de fogo, João? São o Espírito de Deus com a sua cétupla manifestação, enviados em toda a terra. O que é a cétupla manifestação do Espírito Santo? Posso ler? Diga amém. A cétupla manifestação do Espírito está em Isaías, capítulo 11, que é uma profecia sobre Jesus. Olha só, não tem ação do Espírito na igreja sem Jesus. Então, quando o texto diz são 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, o capítulo 11, versículo 2 de Isaías diz: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor. O que João está vendo diante do trono é a cétupla manifestação do Espírito. Porque onde o Espírito chega, irmão, tem, versículo 2, o senhorio de Deus, tem a sabedoria de Deus, tem a inteligência de Deus,
tem a capacidade de aconselhar que vem de Deus, tem a fortaleza que vem do Espírito, tem o conhecimento espiritual e tem temor de Deus. Agora escute, como isso nos humilha. Assim está escrito o versículo 3: e Jesus se alegrará. Isso é antes da encarnação de Jesus. E Jesus se deleitará em qual manifestação? No temor. Qualquer um de nós diria assim: eu quero do senhorio, quero ver o governo. Outro diria: eu quero da sabedoria. Outro diria: eu quero do conselho, para dar conselho para o povo. Eu quero de inteligência. Eu quero de conhecimento. O outro diria: eu quero da fortaleza, para eu ser fortão espiritualmente. Aí Jesus chega e diz: eu vou me alegrar no temor. Porque quem teme a Deus tem todas as outras manifestações do Espírito. Glória a Deus. Último lugar. O canto dos serafins, dos guardiões da glória. Olha como deveríamos cantar no culto. Olha o versículo de número 8. Versículo 8. Os 4 animais, cada um cheios de olhos por dentro e por fora, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo o que a igreja? Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Bora lá, para aí um pouquinho. Santo, santo, santo. Você sabia que o único atributo de Deus elevado a 3 é o atributo da sua santidade? No Novo Testamento diz que Deus é Espírito, Deus é fogo, Deus é santo, Deus é Pai. Mas a minha geração só canta e prega que Deus é amor. E cadê o atributo da santidade? Se a gente esquece de cantar o atributo da santidade, o pecado domina nossa mente. O pecado domina nossos cultos individuais. Mas se a gente se lembrar sempre da santidade de Deus, o pecado é vencido e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, onipotência, que era, Ele agiu ontem, que é, Ele age hoje, e que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Os anjos no céu estão agora cantando: Ele vem, Ele vem. Há muita gente discutindo aí: você é pré-tribulacionista, a igreja vai subir antes da tribulação? Aí tem outro que diz: você tem que ser pós, porque a igreja vai subir depois. O outro: rapaz, tu tem que ser mid, a igreja vai subir no meio. Aí quando você olha para os anjos, eles dizem: o importante é que Ele vem. O importante é que Ele vem. E a igreja diz o quê? E o importante é que eu vou. Enquanto tem muita gente discutindo pós, pré-mid, o mais importante é saber que se Ele vem, a gente vai. Se a trombeta toca, a gente vai. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, o que Paulo disse? O mesmo Senhor descerá na nuvem, com alarido, som que ninguém entende, só escuta. O mundo vai dizer: que som é esse? Que barulho é esse? É a Nova Jerusalém invadindo a nossa atmosfera, para Jesus nos receber lá em cima. Mas o mundo não sabe. Lembra quando Daniel ouviu a voz do anjo, os amigos dele não entenderam nada? Lembra quando Saulo ouviu a voz de Jesus, os amigos dele ficaram assustados, não entenderam nada? Lembra de João 12, quando o pai falou com Jesus, o povo disse assim: é um trovão? O outro disse: é um anjo. Jesus disse: é o pai que está falando comigo. Aleluia. Só a igreja vai escutar esse som e vai dizer: eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. O que é alarido? O som que ninguém entende.
Alguém vai dizer: o que foi isso? E ninguém vai saber. Segundo, voz de arcanjo. O arcanjo Miguel é o protetor de Israel, conforme Daniel falou. O que vai acontecer? No dia da vinda do Senhor, haverá um movimento entre os judeus, e muitos deles já têm feito muitas pesquisas, mas a maioria entenderá: é a vinda do Messias, é a vinda do prometido. Mas mesmo assim haverá dúvida. Mas Paulo fala sobre um terceiro tipo de som. É um som de avivamento no dia do arrebatamento, porque o maior avivamento, irmão, vai ser no dia do arrebatamento. Eu já disse e repito: se tem avivamento tem som, se tem avivamento tem barulho. Então tem o alarido que ninguém discerne, tem a voz de arcanjo que é para os judeus, mas Paulo diz: e trombeta de Deus. Eu estou empolgado demais sozinho, eu vou repetir: tem trombeta de Deus. Perceba que não há o nome de Deus no alarido, não há o nome de Deus na voz de arcanjo, mas na trombeta, trombeta de Deus. Por que é trombeta de Deus? Porque só quem é de Deus, só quem tem o Espírito de Deus, só quem tem a palavra de Deus, só quem nasceu de Deus vai ouvir o som e vai dizer: eu conheço esse som, eu sei de onde é esse som. E as virgens loucas vão dizer: miga, o que está acontecendo? E o desviado vai dizer: cara, tu está arrepiado, chorando, falando língua. Eu estou ouvindo um som que está ficando cada vez mais alto. Estou ouvindo um som que está arrepiando-me, um som que está me movendo por dentro. E de repente, nosso corpo é transformado. E como só a capa de Elias desceu, a veste fica num piscar de olhos. A igreja é arrebatada, e quando abrir os olhos, alguém diz assim: eu vou ver a árvore da vida. Está com fome. Eu vou ver Jesus. Vai, só que lá na frente. Aí a mensagem acaba no começo. Porque quando se cumpriu o que o anjo acabou de cantar, aquele que há de vir, ele veio e você foi. A primeira coisa que você vai ver na sua frente é um trono. E se eu fosse você, eu só glorificaria se eu trabalhasse. Então eu vou repetir. Você subiu, abriu os olhos, tem um trono. Esse trono está em Romanos 14:10. Tribunal de Cristo. E tudo que a graça cobriu na terra, o trono vai revelar. Então deixa de ser preguiçosa hoje e começa a trabalhar para Deus. Deixa de ser orgulhoso hoje, só pensar no seu salário, no seu futuro, no seu bolso. Eu disse só pensar. E comece a projetar reino de Deus, obra missionária, nações que nunca ouviram falar de Jesus. E você aí, pensando que evangelho é vir para o congresso, dar glória a Deus, acabar o culto, mimi, e pensar na próxima semana. Tribunal de Cristo só garante galardão para quem trabalha. Eu vou te chamar à frente, porque eu sei que essa mensagem não te empolga, mas eu não prego para enfeitar defunto. Eu sei que essa mensagem alegra quem está vivo, e aviva quem tem sede de Deus, aviva quem tem fome do Espírito. Eu vou te chamar à frente porque o Espírito me diz que para muitos aqui é a última chance que Ele está dando para você obedecer o chamado dEle. O convite da sua liderança está ardendo na sua alma e você está resistindo o seu chamado. E o Espírito está dizendo: o trono já está montado, a nova Jerusalém já está descendo. Daqui a pouco você estará no tribunal e suas mãos, o que terá nela para apresentar para Jesus? Fica em pé comigo.